A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar, um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz e a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta desde 2014 pela emissora, depois também pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite o Espiritismo está no ar, lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Recebo carinhosamente meu querido amigo espiritista, trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré, Adilson Reis. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite a você, Pedrosa, e a você, ouvinte da Rádio Clube FM, você que nos acompanha pelo YouTube. Estamos juntos mais uma vez no programa O Espiritismo está no ar. Vamos estudar e aprender juntos. Que Jesus nos abençoe. Queridos irmãos, vamos estudar sobre os evangelistas. Dúvidas? Entre em contato conosco, ligando para o WhatsApp da Rádio Clube FM, 0 operadora 32 999327758. Quer falar comigo? Utilize a TIM 988012675, WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail, espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição de todos os ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. A doação de quem ama é um sol que se irradia. O amor que pede retribuição é egoísmo. O amor que exige pagamento é avareza. O amor que busca reconhecimento é vaidade. O amor que recebe para dar é usura. O amor que calcula o resultado é interesse. O amor que tem medo do mundo é covardia. O amor que ordena e impõe é tirania. O amor que sente ciúme é mesquinhez. O amor que mede o que dá é cobiça. O amor que espera receber é ambição. Amor, para ser amor, tem que dar-se sem nada pedir, assim como o sol. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto na noite, falando sobre os evangelistas. O ambiente histórico em que o evangelho surgiu é o do judaísmo, formado, alimentado pelos livros sacros do Antigo Testamento, condicionado pelos acontecimentos históricos, pelas instituições nas quais se encontrou inserido e pelas correntes religiosas que os especificaram. Com exceção de Lucas, que era grego, todos os demais eram judeus, ex-judeus, na verdade, não? E mesmo Lucas, sendo ele grego, ele também colheu informações de muitos judeus naquela época que estavam se convertendo ao cristianismo. A palavra evangelho do grego é evangelion, que diz boa notícia ou boa nova por extensão. O sentido mais antigo da palavra está relacionado a uma gorjeta que era dada aos que traziam boas notícias. Nas cidades gregas, empregava-se o vocábulo evangelho quando escoava a notícia de uma vitória militar, o nascimento de um filho, de um rei ou imperador. Uniam-se à notícia cânticos e cerimônias festivas, dando-se uma conotação de alegria. Então, como se a pessoa recebesse uma prenda ao trazer boa notícia.
O Novo Testamento abrange 4 conjuntos de livros assim discriminados: Evangelhos, Atos dos Apóstolos, Epístolas, Apocalipse. Neste roteiro estão inseridas informações sobre o Evangelho de Jesus, segundo os registros de Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós sabemos, obviamente, que existem muitos outros evangelhos que são considerados apócrifos, né? A igreja reconheceu apenas esses, chamando-os de evangelhos canônicos, verdadeiros. O Evangelho Boa Nova, cerne doutrinária do cristianismo, contém aspectos da biografia terrena de Jesus Cristo e seus principais ensinamentos de caráter moral, coligidos segundo informações de Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus e João, discípulos diretos, apóstolos de Jesus. Então, tanto Mateus quanto João, ou seja, o primeiro e o último evangelista, também eram apóstolos de Jesus, faziam parte daquele colegiado dos 12. Marcos e Lucas não. Marcos e Lucas redigiram seus textos em grego. O primeiro, transmitindo reminiscências de Pedro. Por quê? João Marcos, filho de Maria Marcos, sobrinho de Pedro, fez parte das viagens missionárias, aquelas viagens em vários estados e países, com Paulo de Tarso. Por essa razão, ele aprendeu muito com Paulo e com Pedro, seu tio, e escreveu um livro. Ele colhe também informações e escreve. Não fora ele apóstolo de Jesus, portanto ele não conheceu Cristo em carne e osso. É bom que se diga que muitas pessoas não compreendem. Ele vem depois, era jovenzinho, criança ainda, quando Jesus foi sentenciado à morte por crucificação. Harmonizam-se os 4 textos num todo orgânico composto, sem acomodações, sob inspiração mediúnica, cujo influxo não derrogou a liberdade volitiva e os pensadores psíquicos. Uma outra coisa que eu quero deixar claro também, que existem algumas correntes religiosas e de pesquisadores alegando que Marcos foi o primeiro evangelho do Novo Testamento, que antes mesmo de Mateus escrever, ele, sob orientação de Paulo de Tarso, que escrevia muito, e Pedro, ele escreveu o seu evangelho. Mas o que não vai mudar muito o contexto, né? O histórico. Mateus, menosprezado funcionário, atende ao aceno do novo chefe. E nele passa a vislumbrar o diretor supremo, o rei em nomenclatura humana, embora em nível do reino dos céus. Marcos, atemorizado quando jovem, com a intensidade da tarefa, sublima depois, vendo em Jesus o servo incansável, paradigma de fraternidade e serviço divino. Lucas, mais intelectualizado, aí entra todo aquele cabedal de informações, de curso superior. Ele era um médico que estudou em Alexandria, filho, né, adotivo do governador da Síria, portanto ele tinha cidadania romana, usava um brasão, ele era uma autoridade romana, grega e romana ao mesmo tempo, um doutor, o mais intelectualizado dos evangelistas. Ele apresenta Jesus como uma entidade imaculada, presa pela genealogia ao pai Adão, porém subtraída ao pecado pela redenção do Pai Criador. João, mais espiritualizado, portanto mais próximo da essência dos ensinamentos de Jesus, tem olhos de ver no Cristo a caridade celestial, o verbo mesmo de Deus, não apenas o rei, o servo, o homem, sinopse da biografia terrena. O evangelho mais espiritualizado dos 4 é o de João, que escreveu após também, todos eles foram escritos após a morte física do Cristo, né? E João só escreveu esse evangelho no ano 71, após a morte também de Paulo de Tarso, em 67, na Via Ápia. O Cristo nada escreveu,
Suas palavras, disseminadas ao longo dos caminhos, foram transmitidas de boca em boca e, posteriormente, transcritas em diferentes épocas, muito tempo depois de sua morte. Uma tradição religiosa popular formou-se pouco a pouco, tradição que sofreu constante evolução até o século IV. Durante meio do século depois da morte de Cristo, a tradição cristã oral e viva é qual água corrente a qualquer se pode saciar. Sua propaganda se fez por meio da prédica, sermão, discurso religioso, pelo ensino dos apóstolos, homens simples e letrados, mas iluminados pelo pensamento do Mestre. Não é senão no ano 60 a 80 que aparecem as primeiras narrações escritas de Marcos e, a princípio, que é a mais antiga, depois as primeiras narrativas atribuídas a Mateus e Lucas. Como eu falei, então aqui também está uma afirmativa de que o Evangelho primeiro, na verdade, a ser escrito foi através de Marcos, como eu disse, sob a orientação de Paulo de Tarso e Pedro. E depois aparece Mateus e Lucas, todos escritos fragmentários que vão acrescentar de sucessivas adições, como todas as obras populares. Foi somente no fim do século I, de 80 a 98, que surgiu o Evangelho de Lucas, assim como o de Mateus, o primitivo atualmente perdidos. Aparece em Éfeso no Evangelho de João, ao lado desses evangelhos, únicos depois reconhecidos pela igreja. Grande número de outros vinha à luz e também desses são conhecidos atualmente uns 20 mais no século III. Orígenes os citava em maior número. Lucas faz alusão a isso no primeiro versículo da obra que traz o seu nome. Portanto, existem os evangelhos apócrifos. Jesus nada escreveu, não? Ele apenas escreveu na areia naquele momento do apedrejamento da prostituta à beira da praia, mas não escreveu. Assim como Sócrates nada escreveu, seu discípulo Platão que escrevia tudo. Maomé também, o grande criador do Corão, o Alcorão, era inclusive iletrado, não sabia ler nem escrever. Os califas que escreviam tudo o que ele ditava. Os textos evangélicos utilizados pelos povos não anglo-saxônicos originam-se da Vulgata Latina, fixada a partir do século IV, quando o erudito Jerônimo, secretário do Papa Dámaso I, verte do grego para o latim textos autenticáveis e separa os considerados de autoria obscura ou apócrifa. Sabemos, no entanto, que existiu a chamada Bíblia dos 70, corpo doutrinário traduzido, ao que se diz, por 70 sábios de Alexandria, do qual se teria tirado 70 cópias. O grego em que os evangelhos foram escritos foi o popular dialeto alexandrino chamado Quine, que era a língua mais falada, ou pelo menos compreendida, pelos homens cultos de todas as localidades do Oriente e do Ocidente do Império Romano. Por essa razão, os evangelistas usaram o grego e não o hebraico para escrever os evangelhos, tornando-os assim acessíveis a um maior número de pessoas. Naquele tempo, não havia pontuação nem separação de palavras na escrita. Os textos utilizavam apenas as letras maiúsculas do alfabeto grego. As palavras eram redigidas com letras minúsculas e sem espaçamentos. A colocação de espaços entre as palavras e as frases foi adotada a partir do século IX depois de Cristo. A pontuação surgiu com o aparecimento da imprensa no século XV. A organização dos textos bíblicos em capítulos foi introduzida no Ocidente pelo cardeal inglês Hugo no século XIII. A subdivisão dos capítulos em versículos foi a criação do tipógrafo parisiense Roberto Stephen no século XVI. Não obstante a existência de várias traduções inglesas da Bíblia empreendidas durante a Idade Média, somente no século XVI a história registra a tradução definitiva da Bíblia inglesa, na forma que conhecemos atualmente.
Na conferência de Hampton Court, em 1604, foi proposta uma nova tradução da Bíblia. 54 tradutores foram convidados para o empreendimento dessa tarefa em Oxford, Cambridge e Westminster. Essa tradução, dedicada ao rei James I, foi publicada em 1611, em volumes grandes. Trata-se de uma tradução também conhecida como a versão autorizada, que se enraizou de tal forma na história religiosa e literária dos povos de língua inglesa, que as edições posteriores cuidavam apenas de simples revisões e não de substituições. Algumas dessas revisões foram a revisão inglesa de 1885 e a versão padrão americana, American Standard Version, de 1901. Esta última foi vigorosamente revisada pela Revised Standard Version, de 1946 a 1952. Os textos bíblicos publicados em língua inglesa, que tem como base a tradução de William Tyndale, de 1525 e 1526, sobretudo o Novo Testamento, apresentam diferenças das edições publicadas pelos demais povos. É que a tradução inglesa foi realizada diretamente do original grego e não do latim, Vulgata. Os evangelhos são narrativas cuidadosamente escritas sobre o nascimento, a vida, o ministério, a morte e a ressurreição de Jesus de Nazaré. Não podemos jamais esquecer que os textos existentes em o Novo Testamento retratam, além dos ensinamentos do Cristo, a pregação e a vida dos apóstolos e discípulos diretos. Estudos críticos e sérios demonstram que nos textos evangélicos há diferenças que evidenciam a influência pessoal do escritor, sem deixar de lado a inspiração divina. Assim, os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, chamados de evangelhos sinóticos, têm muitos aspectos comuns e também muitas diferenças. As semelhanças vão de algumas palavras a textos inteiros. As diferenças são encontradas nas narrativas de fatos e de acontecimentos relacionados à vida e à missão do Cristo, percebendo-se discrepâncias aqui e ali. Em termos numéricos, podemos representar a questão sinótica assim: dos 661 versículos do Evangelho de Marcos, 600 estão no de Mateus e 350 no de Lucas. Os evangelhos de Mateus e Lucas têm 240 versículos em comum, os quais não constam do evangelho de Marcos. Mateus e Lucas inseriram outros versículos segundo a interpretação própria. Os evangelistas Mateus e João foram apóstolos de Jesus. Lucas e Marcos não conviveram com ele. Os escritos evangélicos, também chamados de escrituras gregas, foram divididos em canônicos, textos que fazem parte do Novo Testamento, e apócrifos, palavra que significa coisa escondida, oculta. Os apócrifos ou deuterocanônicos, definidos no Concílio de Nicéia, são manuscritos redigidos pelos discípulos de Jesus e que não foram, nem são, reconhecidos pela Igreja Católica, sob a alegação de que a veracidade dos mesmos não poderia ser comprovada. Existem cerca de 112 textos apócrifos, 52 no Antigo Testamento e 60 no Novo Testamento. A tradição contabiliza um número maior. Exemplo de livros apócrifos: Evangelho de Maria de Madalena, de Tomé, de Filipe, o árabe que trata da infância de Jesus, do pseudo, Tomé, de Tiago, da morte e assunção de Maria, Atos, de Pedro, de Tecla, de Paulo, dos 12 apóstolos, de Pilatos, epístolas de Pilatos a Herodes, de Pilatos a Tibério, de Pedro a Filipe, de Paulo aos Laodicenses, epístola aos Coríntios, de Aristeu, Apocalipse de Tiago, de João, de Estevão, de Pedro, de Elias, de Esdras, de Baruque, de Sofonias.
Testamentos de Abraão, de Isaac, de Jacó, dos 12 patriarcas, de Moisés, de Salomão, de Jó. Outros livros: A Filha de Pedro, A Descida do Cristo aos Infernos, Declaração de José de Arimateia, Vida de Adão e Eva, Jubileus 1º, 2º e 3º, Enoque, Salmos de Salomão, Oráculos sibilinos. Os evangelhos de Marcos, Mateus e Lucas são chamados de sinópticos, porque apresentam entre si muitas semelhanças, podendo ser dispostos em colunas paralelas e abarcados com um só olhar. Quanto ao quarto evangelho, o de João, este permanece único, pois se distingue significativamente dos demais em conteúdo, estilo e forma. A hipótese mais aceita para justificar as similaridades existentes nos evangelhos sinóticos é denominada teoria das duas fontes. Nessa teoria, Marcos teria utilizado uma fonte, possivelmente originária de Pedro, a qual serviria de subsídios para os relatos de Mateus e Lucas. A outra fonte, utilizada por estes dois evangelistas, é totalmente desconhecida e se chama fonte, o início da palavra alemã Quelle, que é igual a fonte. Os textos evangélicos sofreram, ao longo dos tempos, 3 grandes modificações. No texto original, escrito pelos evangelistas, durante a elaboração da Vulgata e na redação final, que é a que temos atualmente. Por entre essas fases, ocorreram influências em variados sentidos, levando a relações literárias, de semelhança ou de diferenças, que são observadas entre os evangelhos no seu estado atual. Assim, pode-se perceber que a redação de Marcos deve ter sofrido influência do documento. Fonte de Mateus, daí verifica-se as semelhanças onde é dependente, onde, por sua vez, deve ter influenciado a última redação do primeiro evangelho. Os evangelhos segundo Mateus, Marcos e Lucas mencionam os ensinamentos de Jesus sobre o reino de Deus mais de 90 vezes, o que é bastante significativo. O evangelho de João desenvolve a ideia da crença nas 99 citações, o que também nos fornece um material para reflexão. Conforme a mais antiga tradição, esse evangelho foi escrito por João Marcos. João do hebraico, Marcos do latim, sobrinho de Pedro e primo de Barnabé. Estamos falando de o Evangelho segundo Marcos. Ao que se sabe, vivia em Jerusalém com seus pais. Supõe-se que o texto de Marcos foi o que serviu de fonte para as escrituras de Lucas e de Mateus, tendo ele próprio, por sua vez, utilizado outras fontes. Pedro, por exemplo. Foi o primeiro evangelho a ser escrito num tempo não muito distante da destruição de Jerusalém, ocorrida no ano 70 depois de Cristo, possivelmente entre os anos 60 e 70. É um evangelho que apresenta pouca evolução da doutrina cristã e não conduz a maiores reflexões teológicas. É provável que Marcos tenha acompanhado os acontecimentos da paixão e morte do Cristo. Para escrever o seu evangelho, Marcos deve ter recorrido a 3 fontes: as suas lembranças, às recordações de pessoas que conviveram com o mestre e aos documentos que circulavam na jovem comunidade cristã da época. A tradição informa que Marcos teria sido discípulo de Pedro, de quem teria recebido os esclarecimentos evangélicos. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 13, e Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 12. O Evangelho de Marcos está escrito em estilo muito simples e de pouca precisão histórica. Descuida-se da sequência cronológica. Há muitas palavras aramaicas, revelando proximidade com os aramaísmos dos originais em que se baseou. São exemplos do aramaísmo as seguintes palavras ou expressões: Boanerges, que está em Marcos capítulo 3, versículo 17, Talita cumi, que está em Marcos capítulo 5, versículo 41, Efeta, que está em Marcos capítulo 7, versículo 34, Abba, que está em Marcos capítulo 14, versículo 36, Eloi, Eloi, que está em Marcos capítulo 15, versículo 34, mostra também vestígios da tradição oral. Muito bem, Adilson, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. A Super Terra. A curiosidade cresce quando são apresentadas determinadas notícias
que mexem com a nossa maneira de ser e de pensar. Para quem nunca admitiu a possibilidade da existência de outros planetas habitados e de outras galáxias além das próximas, assombra o que circula na mídia. Foi descoberto recentemente um novo planeta com condições muito semelhantes às do nosso. Uma superterra, como está sendo chamado, que contém água e fica relativamente próximo da nossa Terra. O primeiro planeta que, segundo os cientistas, pode ser potencialmente habitável fora de nosso sistema solar. Possui atmosfera e uma faixa de temperatura ideal para a sobrevivência de seres vivos como nós. Ainda mais, os estudiosos não acreditam que esta superterra, a qual deram o nome de K2-18b, seja o único planeta do gênero. Aguardam o surgimento de novas e mais avançadas tecnologias que permitam sondagens mais aprofundadas dos muitos segredos do universo, além do nosso sistema solar. Novidades e segredos, até hoje indevassáveis do imenso universo de Deus, nos chegarão, quem sabe, a breve tempo. Ao tratar do espaço universal, Allan Kardec, professor, escritor, pesquisador francês e codificador da doutrina espírita, esclareceu: supondo-se um limite no espaço, por mais distante, a razão nos diz que além desse limite, alguma coisa existe. Mesmo que se constatasse um vazio absoluto, ainda seria espaço. Esse suposto vazio está ocupado por matéria que nossos sentidos e nossos instrumentos deixam escapar. O universo abrange a infinidade dos mundos que vemos e os que não vemos. Todos os seres animados e inanimados. Todos os astros que se movem no espaço, assim como os fluidos que o enchem. Com o avanço da tecnologia e da física quântica, passaremos a entender fatos, hoje, não percebidos pelos nossos olhos. O mundo micro, invisível a olho nu, bem como o macrocosmo, não alcançado com o olhar, nos parecem inexistentes. Mergulhados em nossa bolha de orgulho e vaidade, chegamos a nos imaginar privilegiados. Supomos ser o nosso mundo o único habitado do universo e que Deus o criou apenas para nós. No entanto, seria oportuno pensarmos que nada na Terra, nem na posição, nem no volume, nem na constituição física, induz a suposição de que ela goze do privilégio de ser o único planeta habitado. Deus não permeou o universo de milhares de mundos apenas para recriar em nossas vistas. Deus povoou de seres vivos os mundos, concorrendo todos esses seres para o objetivo final da providência. Deus, inteligência suprema do universo e causa primária de todas as coisas, tem seus propósitos maiores. A cada mundo, o seu modo compatível de vida. Muitas criações do Pai ainda não alcançamos, não descobrimos, nem compreendemos. Que imenso universo temos a alcançar! As tantas moradas de que nos falou o Mestre de Nazaré. Um ensino de séculos que a pouco e pouco vamos descobrindo. Mundos físicos, mundos espirituais. Pensemos a respeito. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Queridos e amados irmãos em Cristo, ajude sempre. Diante da noite, não acuse as trevas, aprenda a fazer lume. Em vão condenará você o pântano, ajude-o a purificar-se. Não é vantagem desaprovar onde todos desaprovaram. Ampare o seu irmão com a boa palavra. É sempre fácil observar o mal e identificá-lo. Entretanto, o que o Cristo espera de nós outros é a descoberta e o cultivo do bem para que o divino amor seja glorificado. Portanto, meus queridos irmãos, vamos auxiliar os nossos irmãos e não criticá-los, auxiliá-los sempre nessa jornada evolutiva, uma vez que todos nós somos irmãos. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Meu querido irmão Gilson, suas despedidas?
Eu te agradeço mais uma vez, Pedrosa, pela oportunidade de participar do nosso programa. O Espiritismo está no ar no dia de hoje junto com você. Estaremos dispostos a outras oportunidades, assim Jesus nos permitindo. Obrigado a todos pela companhia. Tenham todos uma boa noite. Que Jesus nos abençoe. Boa noite para você, Adilson. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local 87,9, Rádio Clube FM. Continuem ligados, ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens e luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos